Olá, meus queridos amigos, esse é o Cast Mister, o seu podcast de teologia reformada. E, novamente, quem vos fala aqui é Diego Montenegro. Pessoal, e quem ouviu o episódio que saiu essa semana ainda sobre missões transculturais, sabe que aquilo ali só foi a primeira parte da nossa conversa com o pastor Marcelo Carvalho, que é missionário transcultural. Então, assim, a gente já tratou as questões sobre as dificuldades do campo missionário, sobre as sociedades indígenas, as dificuldades que o missionário lida ao entrar em campo, né? Então, hoje a gente vai continuar essa conversa abordando aquela questão com que fechamos a primeira parte da conversa, a questão do infanticídio, mas vamos além disso, vamos tratar sobre a cosmovisão indígena, sobre como a visão de mundo das sociedades indígenas se impõe como uma dificuldade ou como uma oportunidade para mostrar pontos do evangelho. Então novamente a conversa com o pastor Marcelo Carvalho está muito interessante, uma conversa maravilhosa, e é isso aí, esperamos que vocês sejam abençoados por essas conversas, pelo conteúdo desses episódios, tudo que vocês têm ouvido aqui. Então, novamente, sem mais enrolação, vamos lá para o episódio e valeu! Previously on the Cast Mister. O senhor falou aqui, o suicídio está intrinsecamente ligado à questão cultural, né? Também ligado à questão cultural está o infanticídio, né, entre os indígenas, né? A morte de crianças com deficiência, ou até de gêmeos, né? Você poderia falar alguma coisa a respeito disso aí? Que a gente comentou algo em off-topic, mas eu acho interessante mencionar para os ouvintes, para eles conhecerem um pouco dessa realidade. Então, acho que o ponto para a gente falar sobre infanticídio, acho que tem a ver também, obviamente, a minha tese central é essa de que os indígenas são o que são pelo seu próprio sistema de crença, nós também, da mesma forma. Então, na verdade, o infanticídio, a morte de crianças, bebês, né, ou doentes, ou de gêmeos, ou que com alguma anormalidade, né, que ele vem ao mundo, na verdade, ele é praticado, o infanticídio, por questão de compreensão de que, de alguma forma, se aquela criança permanecer viva, isso pode trazer cataclismas, né? Questões cósmicas, ou seja, o céu pode cair, desabar, ou doenças podem tomar conta de uma aldeia inteira, etc. Então, eles fazem isso por causa do seu sistema de crença. Agora, é importante frisar de que não necessariamente as mães, os pais, eles sacrificam os seus filhos, ou matam os seus filhos, enterram os vivos, etc., ou abandonam no mato, eles não têm um prazer nisso de maneira clara. Então, assim, nós que vivemos entre os indígenas, uma vez um antropólogo me procurou para conversar sobre o povo com o qual trabalhava, dizendo assim, o número de suicídio aumentou muito. Como é que a gente pode fazer, falando sobre suicídio, né? Como é que a gente pode fazer para ajudá-los? Eu falei para eles, é o seguinte, você vem aqui, passa 1, 2, 3 meses e vai embora. Eu estou aqui, na época, há 14 anos. E sou eu que vejo o drama das mães, das pessoas, dos problemas que tem na aldeia. As pessoas vêm e conversam comigo, mães chorando, esposas chorando, sabe? Homens arrasados e tal, etc. Essa realidade nenhum trabalho acadêmico traz. Essa realidade a mídia esconde. Mas assim, não é confortável para os indígenas isso. Então é interessante um fato. Certa vez um indígena, que é inclusive amigo meu, de uma outra aldeia, ele teve filhos gêmeos. E na cultura que eu trabalho, eles não matam criança nesse sentido, né, assim, de matar, enterrar viva, mas eles abandonam no lar. Então, uma criança era alimentada e outra não era alimentada, 2 filhos. E aí, quando o pessoal de saúde chegou, aquela reação toda, absurdo e tal, etc. E eles não entendem por que tanto furdunço numa situação como essa, porque para eles é óbvio, é assim que se faz. E ele disse claramente para eles, é claro, eu só tenho como criar uma criança, eu não tenho como criar 2, eu crio só uma. Então eu dou comida para um e a outra não. Aí sei que todo mundo se movimentou e tiraram ele da aldeia com seus filhos, com o menorzinho, né, o que estava sofrendo mais, e trouxeram ele para um abrigo aqui em Manaus, Coração do Pai. Obviamente essa criança veio a falecer. Mas na cosmovisão deles isso é super normal. Eu não tenho como cuidar, né? Então assim, é interessante porque seria uma eutanásia, até egoísta, assim, e não vai bem e tal. Mas eles fazem isso com os mais velhos. Então, o pai, a mãe, quando eles começam a entrar num sistema de improdutividade, ou seja, todo mundo está ali trabalhando, produzindo e consumindo. Na hora que a pessoa ela só consome, é bem visível isso, só consome, aí a própria pessoa não se sente bem, só em consumir. Então, mais ou menos seria assim, me deixa aqui, me deixa morrer. Então, você vai na casa dessa família, está lá o pai dele,
a perna dele super fino, parece uma varinha do mato, assim, aquele pauzinho assim, lá, o joelhão bem grande e tal. Aí você fala, rapaz, seu pai não vai comer, a gente está comendo todo mundo aqui. Não, aí fica aquele negócio, porque na cosmovisão deles, a pessoa nessa idade, ela realmente tem que morrer. E ele aceita isso. No passado, eles pediam para serem abandonados no mato, né? Então, assim, obviamente, tudo tem a ver com cosmovisão, mas assim, é preciso dizer que não significa que eles estão felizes em fazer isso, que eles fazem isso com maior prazer, mas eles fazem isso por medo, por situações do seu sistema de crença e etc. Então, na hora que você chega lá e você fala, não, vamos salvar, isso pode gerar para eles, né, que não conhecem o Evangelho, pode gerar uma situação extremamente temerária, né, tipo assim, e se o céu cair, se houver um cataclismo, então, a gente está querendo resolver um problema de crença, e você está querendo tirar isso, é a nossa resolução. Então, assim, é algo complexo, algo delicado. Agora, nós somos crentes, nós temos a vida como valor, né? E aí é preciso equalizar tudo isso. Então, nós temos instituições aqui no Brasil que trabalham especificamente com isso. Você tem a Anajure, que é uma associação de juristas que trabalham junto aos evangélicos, dando apoio a casos como esse de infanticídio, etc. Então, a ideia seria contribuir em favor da vida, né? Mas assim, é um assunto realmente delicado, e que a gente precisa equalizar bem aí, entender bem e tomar as ações cristãs para que a gente possa, claro, de fato, salvar essas crianças, né? Ok, o senhor chegou a mencionar aí algumas questões de superstições e de crendices entre os indígenas, né? Como é que vocês tratam isso à luz do Evangelho? Tá, beleza, ótimo. Então, veja só, quando nós falamos de superstições e crendices, crendices, esses termos são termos mais populares, eu poderia até dizer pejorativos, pensando na perspectiva mais antropológica em relação aos indígenas. Então, assim, porque crendice é tipo assim, é uma coisa de só menos, né? Crendice e tal, ou superstição, poxa, você não chegou à maturidade, né? Talvez uma perspectiva bem positivista, assim, tipo assim, tá vendo aí, nós já ultrapassamos isso e você ainda está numa escala muito melhor, mas você vai evoluir, vai chegar lá, etc. Então, quando a gente fala sobre superstições e crendices, que é o termo, tá? Vocês estão usando o termo certo, mas só para a gente clarear aqui. Quando você fala... Eu sou ignorante sobre o assunto. Mas todos nós somos ignorantes, né? Somos ignorantes. Pode ficar tranquilo. Então, aí o ponto é o seguinte, o que são essas superstições e crendices? As superstições nada mais são do que expressões de pensamento mágico ou de feitiçaria. Então, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, vai acontecer aquilo outro. Então, o indígena, eu não posso comer a minha refeição do dia, né, a principal. Eu não posso comer antes de tomar banho, porque senão a onça vai me pegar no mato. Então, isso é pensamento mágico. Então, por exemplo, o cara está caminhando para a roça e aí um passarinho canta, específico, ele canta. Só que a maneira como ele cantou é um tom mais em menor, mais triste. Aí ele recua, para e fala bem assim, vou voltar para casa. É um presságio, alguma coisa vai ruim acontecer. E ele volta para casa. Se o passarinho canta mais alegre, aí ele fala, vai dar certo o trabalho na roça. Se uma menina tem a menarca, a primeira menstruação dela, ela não pode fazer uma série de coisas, tem as restrições, etc. Tudo isso tem a ver com o pensamento mágico. E o pensamento mágico envolve essa força cósmica que eu falei um pouco mais atrás, sobre mana, uma força que gera absolutamente tudo, e quando alguma coisa se desvirtua, ela mexe e aí a vida é alterada, o andar da vida é alterado, etc. Então, assim, a ideia de que quando a gente fala sobre superstições, a gente está falando sobre magia, sobre pensamento mágico, é você mexer com forças ocultas. Essa força oculta, obviamente, não é Deus, né? E quando a gente fala sobre crendices, obviamente está tudo atrelado a isso, né? Então, assim, é o sistema de crença. No fundo, que vocês estão perguntando assim, como é que vocês lidam com o sistema de crença deles, né? Então, assim, o ponto todo é que o sistema de crença, o sistema de crença, na verdade, ele gere um padrão de pensamento. E o ponto é, como é que você lidar com pessoas que pensam completamente diferentes a respeito de assuntos tão relevantes, significativos como como é que você vive, como você pesca, como você come, como você se relaciona com as pessoas.
O sistema de crença ele responde tudo isso. E aí ele tem um padrão totalmente diferente. Então, assim, no primeiro momento, é extremamente difícil você comunicar um outro sistema de pensamento, eu estou me referindo ao Evangelho, de tal forma que mude isso. Porque isso, obviamente, nem é bíblico, né? Não é bíblico. Então, eu penso assim, que quando você lidar com sociedades indígenas, você toca num ponto que é o ponto do poder. Então, por exemplo, essa semana eu estava ouvindo uma pregação do reverendo Augusto em Efésios, capítulo 1, 19 a 23, e ele falando sobre Diana, a deusa Diana. O ponto todo da região de Éfeso era que Diana era a representação de todo o poder e toda a força. Na hora que Paulo chega lá, e qualquer um outro chegou lá para comunicar as verdades do Evangelho, ele teve que entrar num confronto de poder, uma batalha, por assim dizer, espiritual. Então, o que acontece? Essas pessoas dessas superstições e crendices, essa sociedade de pensamento mágico, eles estão só atrás do poder. Então é o seguinte, você está doente? Então eu tenho um benzimento que faz você ficar bom. Beleza. Quando você leva o Evangelho, ele fala bem assim, tá, tudo bem, eu estou doente. E aí? Qual o poder que você tem para curar a minha doença? Então eu lembro uma vez, aqui perto, a 80 quilômetros aqui no Rio Cuieiras, eu cheguei lá, de surpresa, peguei um líder da comunidade fazendo um processo mágico. E aí eu estou usando esse nome, é um benzimento. É a mesma coisa das rezadeiras. Um processo mágico lá com a criança. Quando ele me viu, ele tomou um susto, olhou para mim e fez assim, você tem remédio para ela? Olha como ela está toda doente. A menina estava cheia de brotoeja no pescoço, febril e tal. Você tem remédio? Não? Pois é, então. Mas eu tenho o meu, como resolver isso. E aí continuou lá e terminou o processo dele. O ponto é esse, você está lidando com sociedades que encontram o poder nos processos mágicos. E o que é esse processo mágico? É você manipular essa força cósmica. Então, um exemplo bem simples aqui, desculpa a resposta mais longa, mas a resposta é bem simples. Por exemplo, o brasileiro, quando acontece alguma coisa ruim, aí ele chega lá e bate assim, isola, ele bate na mesa. A pergunta é, se ele batesse no vidro, 1, 2, 3, isola, serve? Não? Mas por que não serve? Mas ele não fez... Isola? É porque foi no vidro, né? Tem que ser na madeira, né? Sim. Beleza. E se ele fizer só assim? Isola, tá certo? Não. Por quê? Tem que ser? 3 vezes. Tem que ser 3 vezes. E se ele bater 3 vezes na madeira? Tá certo? Tá certo. Mas eu não falei isola. Tem que falar isola? Tem que falar isola. Senão tá errado, né? Então, isso é um processo mágico. Só para vocês terem uma ideia. Isso é um processo mágico. A pergunta é, nós somos brasileiros, nós sabemos bem o que isso significa. A pergunta é, quando você faz isola, você está se relacionando com qual ser? É Deus que você está mexendo? Não, não é. Nós não temos uma percepção clara do que a gente está mexendo, quem não pensa nisso. Ou seja, isola significa que você faz uma ação mágica e você acredita que de alguma forma isso vai bloquear a maldição que alguém jogou para você. Tipo assim, Alexandre, isso não vai dar certo. Aí você isola. Ou seja, é como se você tivesse, de maneira... a imagem assim, seria assim, eu estou evocando a madeira como uma tábua de proteção que vai vir na minha frente, espiritualmente falando, e vai bloquear suas palavras para que elas não me alcancem, não me atinjam e nada de mal aconteça. Então, na hora que você faz isso, isola, na verdade você está mexendo com essa força cósmica, que você nem sabe que é uma força oculta. Você não tem conhecimento, isso não é brincadeira, isso é sério. Isola. Então, a sociedade mágica ela trabalha nesse padrão. Mas e aquelas rezadeiras que falam aquelas frases todas e falam em Deus, falam Santo Estevão, São não sei o que lá, faz isso, faz aquilo outro. É a mesma coisa. Mas ela não está usando o nome de Deus, ela está usando Deus, mas não para invocar a Deus no sentido objetivo e bíblico, mas para manipulação. Então, por exemplo, quando você vê nos 10 mandamentos que você não deve usar o nome de Deus em vão, é exatamente relacionado a processos mágicos também. Ou seja, eu não posso colocar o nome de Deus em processos mágicos. Porque na hora que o indígena ou qualquer outra sociedade, como a brasileira, se deparou com a realidade que existe um Deus que é poderoso, etc., eu posso manipular, pelo menos o nome dele já tem poder. Eu jogo aqui dentro dessa estrutura mágica, numa ordem certa e tal, etc., para que eu atinja o alvo que eu quero. Então, assim, você está lidando com um confronto de poder. E aí, claro, o ponto é que não é o missionário que está de frente para resolver essa questão de poder. É o evangelho de Deus, não é o evangelho do missionário. Então você prega o evangelho e você, obviamente, você fala sobre o poder de Deus, o que é que ele pode fazer, etc. Agora, claro, esse conceito ele precisa ser junto com a ideia de que Deus é soberano, etc. Por quê? Porque eles acreditam que essa força ela é parcialmente manipulável. Ela faz o que eu quero. Se eu fizer a ordem certa, isola, as coisas vão acontecer. Então eles entendem isso, só que Deus não é assim.
Então você precisa também ensinar de um Deus soberano. Então eu penso que o ponto de partida para você lidar com essa situação, primeiro, é comunicar quem é Deus. Lá em Gênesis, Deus como criador de tudo, que existia antes de tudo existir, e também, obviamente, inclusive antes de qualquer manifestação de vida e força que tem nesse mundo. Isso é importante que se diga para o indígena, de que Deus ele existia antes disso tudo, porque aí você vai pirar o cabeção dele, no sentido assim, poxa, peraí, como assim? Existia antes de tudo? Né, etc. Então é preciso ensinar isso. E aí a partir daí ensinar que ele não é como isso que eles estão acostumados, de que faz o que quer, quem manda é ele é o dono de tudo, ele é que resolve. E o detalhe, ele é melhor do que essa força que não é nada, na verdade, etc. Só que você não tem como comunicar. Então assim, a ideia é que à medida que o processo de evangelização ele vai seguindo, aí você começa a introduzir. Por exemplo, a história de Balaão é uma história fantástica. Ele era conhecido pelo quê, Balaão? Por amaldiçoar e abençoar. Na perspectiva da sociedade mágica é muito claro, ele era um pajé, certo? Ele era um pajé. E teologicamente e exegeticamente você tem que destrinchar isso aí, mas o ponto é esse. O cara tenta amaldiçoar 3 vezes o povo de Deus. E o que é que acontece? Ele não consegue. Uma das vezes ele fala que é impossível que qualquer encantamento, isso é magia, atinja o povo de Deus. Opa! Não vale encantamento. Mas o pior não é isso. O pior, na perspectiva dele, é que ao final da maldição, ele fala que vai vir uma pessoa da raiz daquele povo e esse será o grande salvador, etc. O cara, por força divina, poder divino ali, Deus atuando, faz com que ele profetize, entre aspas, a chegada do Messias. Ou seja, você comunicar isso para uma sociedade como essa, opa, peraí, como é isso? Significa que o seu poder é mais poderoso que eu? Ou então vamos pegar a história do Gadareno. Chega lá, vai embora, eu não quero, sai daqui, Jesus, o que é que você veio fazer? Veio fazer eu sofrer, entre aspas, antes da época? E aí, o que acontece? Você vai querer ficar como? Você vai querer ficar debaixo de alguém que tem um poder sobre todos esses espíritos que povoam o cosmos, e esses espíritos têm medo desse Deus, ou vocês vão querer passar para o lado da família de Deus? No final das contas, você tem 2 categorias no mundo, em termos de poder. Ou você está associado ao poder de Deus, ou você está associado ao poder das trevas. Você não tem para onde correr. O ponto é, você vai querer o quê? Você vai querer ficar do lado daquele que é mais poderoso ou do menos poderoso. Então, essas verdades precisam ser comunicadas, começando lá do início de tudo, esse Deus, etc. Então, assim, lidar com isso é uma obra, é um trabalho um pouco mais longo, precisa ser comunicado. Agora, o ponto é, Deus vai operar no tempo dele. Então, assim, é lindo você ver pessoas entendendo que aquilo é uma abominação e que eles precisam tomar um outro rumo na vida e tal, etc. Mas assim, o ponto é, eles procuram poder. Então é interessante que a Bíblia fala sobre isso, né? Sociedades que procuravam sabedoria e outras que procuravam poder. O indígena procura poder. Então, eu lembro uma vez pregando o Evangelho, e aí obviamente tem uma coisa interessante que a gente faz, é o seguinte, na comunicação do Evangelho a gente fala sempre da pessoa do Espírito Santo. Mas o que tem a ver o Espírito Santo com o Evangelho? Porque o Espírito Santo ele entra no discipulado, no catecumenato, né? na classe de catecúmenos. Mas o ponto é o seguinte, eu tenho um Evangelho que comunica a salvação em Cristo Jesus, e ele diz que quando a pessoa se converte, ela recebe o próprio Deus morando em seu coração. Esse é o Evangelho para sociedades de poder, ou seja, um espírito muito poderoso vai morar dentro de você. Agora, a apreensão e a compreensão dele pode ser estranha. Tipo assim, então beleza. Então quer dizer, se eu aceitar, se eu quiser seguir esse caminho, o Espírito Santo vai morar em mim e eu vou, nenhuma doença vai mais me pegar, nenhum espírito, não sei o quê. Aí ele vai tirar as conclusões dele. A teologia dele está equivocada, mas o fato é, você tem o espírito mais poderoso do mundo morando dentro de você. É o Evangelho. O Evangelho tem essa mensagem. Você se converte e Deus vai morar em você. E você, nenhum encantamento vai valer contra você, né? Então é esse mais ou menos o caminho, né, que você tem que dar. E aí, orar para que Deus né, transforme e ajude, né, porque essa vida de magia, superstição e crendice é uma escravidão, é extremamente difícil para eles, né? Pastor, como a gente pode responder à questão secular que afirma que a cultura é neutra e que a gente não pode mexer nela? Beleza. Essa pergunta é ótima. Então, eu penso que a sociedade brasileira ela tem isso como pressuposto fundamental, de achar que a cultura ela não tem nenhum elemento, mas especificamente relacionado aos indígenas, não tem nenhum elemento ruim, né? Então, eu vou remontar mais para trás. Então, quando aqueles primeiros viajantes mercenários vieram para o Brasil, mercenários no bom sentido, pagos para atender as demandas
às vezes de impérios e reinos. E eles vieram para o Brasil, eles fizeram uma descrição, tipo assim, olha, eu fui lá e eu vi os indígenas, então tem uma turma toda aí, Randstaden e tal, etc. Eu vi os indígenas nus e eles não tinham vergonha, papai, etc, etc. Então, se criou uma ideia de que os indígenas vivem no estado de pureza. E aí, então, a pressuposição é de que eles estão bem e o ideal humano seria retornar ao paraíso, entre aspas. Então, eu penso que a ideia de cultura ser neutra, ela tem um pouco também, pensando em indígena, ela tem um pouco dessa ideia de que ali é o ideal humano, né, as pessoas vivem bem. Só que as pessoas não sabem que os indígenas vivem em conflito direto. Eles vivem em conflitos com a floresta, eles vivem em conflito com os espíritos, eles vivem em conflito com outros povos. Então, tudo aquilo que é dito, por exemplo, de ecologia, que os indígenas são ecologicamente corretos, etc, etc, na verdade, isso tem a ver com o seu próprio sistema de crença. Então, assim, o cara não vai matar 2 pacas, porque ele sabe que se ele matar a segunda paca, o dono da paca, que é um espírito, vai contra ele, vai mandar doença, etc. Então, a relação do indígena com a floresta é numa outra categoria, não é a mesma que nós temos, como assim, o cosmos ou o mundo está em entropia e a gente tem que salvar o mundo. O indígena não está preocupado em salvar o mundo, salvar nada, quer salvar a pele dele. E se ele sabe que se ele matar 2 pacas, ele vai sofrer apenas cósmicas, obviamente, mas através de um espírito. Então, poxa, eu mesmo vi situações, por exemplo, dos indígenas irem tirar a palha, chamada caranã, né? São palmeiras, para cobrir as suas casas, e eu fiquei assustado, porque eles chegavam lá, árvores de décadas, imensas, pegavam o machado, derrubava a árvore inteira, e assim, é palmeira, derrubou, acabou, morreu, não nasce outra. E aí, vai lá, tirava as folhas, cortava, botava nas costas e levava para casa, assim. Várias árvores, porque assim, não é uma árvore para cobrir uma casa, são várias, dezenas de árvores para cobrir uma casa. Como é isso? Que ecologia é essa? Então, assim, essa percepção, obviamente, é uma percepção equivocada. Então, é interessante pensar sobre essa questão de cultura neutra, porque é o seguinte, muitos dos missionários, inclusive, pessoas que trabalham com indígenas, elas têm também, às vezes, essa percepção de que a cultura é neutra. Então, por exemplo, tem pessoas que defendem que os indígenas têm que tocar os seus próprios instrumentos. Isso é só cultural, isso não tem nada. Só que, assim, é impossível você separar cultura de sistema de crença, de religião. Então, o cara pega e você pega e força o indígena a tocar um instrumento durante um culto, um instrumento deles e tal, etc. E você estimula a ideia de que ele pode tocar, porque o pressuposto é de que a cultura é neutra, não tem nada. Só que aí você não sabe que aquele instrumento é um ser mitológico e tem toda uma história por detrás que explica, inclusive, a realidade do universo. Como é que você leva um instrumento desse para dentro da igreja, que é um contraponto, uma oposição direta e frontal à Sagrada Escritura? Não dá. Então, o que acontece? Muitos crentes indígenas se confundem, eles não conseguem entender por que o missionário está forçando para que o instrumento entre na igreja. Então, por exemplo, tem um outro instrumento que é o conhecido nosso como flauta de pan, aqueles tubinhos, né? Geralmente 8, 10, 2, depende. Então, os indígenas lá no Alto Rio Negro usam bastante isso. O detalhe é que esse instrumento é tocado, eles têm músicas específicas, ritmos específicos, não tem letra, não tem nada. E eles tocam, e todo mundo na sociedade, na aldeia, eles sabem exatamente o que é cada música, mas não é o nome da música, eles sabem a história da música, ou seja, a música é tocada só, a letra é culturalmente definida já. Eles sabem o que está, a história de uma mulher que foi atrás de um homem numa festa tal, assim, eles sabem tudo. Ou seja, na hora que você traz o instrumento para dentro da igreja, como ele já tem um escopo de músicas, né, sem ser letradas, como é que você faz? Então, os crentes indígenas, eles vão ter extrema dificuldade de lidar com isso. Assim, você explica uma coisa, mas eu estou entendendo outra aqui pelo que você está tocando. Então, assim, a ideia de que a cultura é neutra é um pressuposto totalmente equivocado. Toda vez que você trata sobre cultura, você tá lidando com realidades de um sistema de crença muito bem definido e arraigado que se expressa culturalmente. Então, por exemplo, nós brasileiros somos o que somos, culturalmente falando, por causa do sistema de crença nosso. Os americanos são o que são por causa do seu sistema de crença. Ou seja, a cultura, na verdade, é fruto de uma estrutura, uma plataforma bem profunda que tem a ver com o seu próprio sistema de crença. Então, por exemplo, por que nós brasileiros temos o jeitinho brasileiro? De uma maneira bem simples e curta, eu diria que é porque nós não temos, culturalmente falando, como sociedade, historicamente falando, nós não temos conhecimento do Deus bíblico. Porque para o Deus bíblico é certo e errado, não tem jeitinho. Ou seja, na nossa estrutura mais profunda, uma outra coisa, ou esse Deus, que é só a capa, mas a realidade divina que nós temos é uma outra totalmente diferente. Provavelmente a moral, a ética, tudo isso está na nossa cultura.
só que é fruto de um sistema de crença muito mais profundo. Então, por exemplo, por que em países de influência protestante, por exemplo, o trânsito é muito mais regulado do que o nosso? Porque o cara para quando tem placa para e o nosso, especialmente se não tiver ninguém. Aí você passa, se tiver a placa para, você empurra a terceira para dar aquele avançar mais ainda para ir embora. Então, assim, é impossível você admitir que uma cultura é neutra. Ou seja, o cristianismo, na verdade, o que é o cristianismo? É uma cultura. É uma cultura que parte de um sistema de crença bem fundamentado na escritura, pensando nós que somos protestantes. Então, assim, a conversão não tem como, ele é um processo de transformação cultural, de mente. Ou seja, você vai mudar a sua cosmovisão, você vai mudar a forma de enxergar o mundo. E o produto disso vai ser uma nova cultura. Então, claro, é como se fosse, nós estamos caminhando em direção a uma cultura celeste, dentro daquele padrão ideal que Deus idealizou. Ou seja, no escatom, lá no final de tudo, que nós vamos encontrar é essa cultura redimida, santa, perfeita. Então, nós estamos nesse processo de construção de uma nova cultura. Então, assim, não existe nenhuma cultura neutra. Ou seja, a cultura cristã ela não é neutra porque ela é fundamentada nas escrituras sagradas. A cultura do mundo secular ela não é neutra porque ela é fundamentada em pressupostos antibíblicos, geralmente, em concepções equivocadas sobre a realidade. Então, por exemplo, eu poderia dizer que o secular ele vive em função do tempo porque ele acredita que a vida se resume a só isso. Ou seja, ele vai matar e morrer pelo tempo, ele não pode perder tempo, ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que aproveitar ao máximo a vida. Beber, buscar prazeres, etc, etc. É isso que eles fazem. Já o indígena, que é animista, é um conceito que é um pouco delicado, mas no geral ele é animista, então ele nunca vai pensar em futuro. Ele vai pensar somente no agora com o olho no passado. O secular ele pensa só no agora porque ele sabe que o fim está próximo. O indígena ele pensa só no agora, olhando para trás, porque não tem nada para frente para acontecer. A vida termina e acaba tudo. Então, tudo isso, todo comportamento e toda expressão cultural que a gente vê, na verdade, é um reflexo da estrutura mais profunda. Então, a cultura não é neutra por quê? Porque ela está fundamentada, ela é fruto de um sistema de crença muito bem estabelecido. O homem é homo religiosus, ele é sempre religioso, não tem como mudar isso. Ou seja, nós culturalmente somos o que somos por causa do nosso sistema de crença. Então, não há cultura neutra. Toda cultura é fundamentada num sistema de crença bem definido. Não tem para onde correr. Certo. Mudando um pouco agora o foco, é mais voltado para a parte teológica, sobre pregação e adaptação. Né? Claro que a cultura indígena é muito heterogênea, né? Não sei se dá para a gente fazer uma linha única nesse sentido, mas assim, na sua experiência, quais os pontos de contato que a fé cristã pode fazer com a cultura indígena? Então, veja só, a equipe que eu faço parte de trabalho, a gente parte de um pressuposto que é o seguinte: toda cultura é uma cultura que tem um sistema fechado. Em que sentido? No sentido de que ela propôs a ela mesma as próprias respostas para as suas questões existenciais. E aí entenda questões existenciais não necessariamente como questões existenciais universais, que vivendo com os indígenas eu comecei a perceber que eles não têm perguntas iguais às que nós temos, tipo, quem eu sou, para onde é que eu vou. Eles sabem muito bem quem eles são. A pergunta existencial deles é assim: o que é que eu vou comer hoje? Então, esse é um negócio meio fora do padrão, né? Então, assim, é preciso se dar conta de que eles pensam diferente e eles têm outras questões existenciais. A questão toda nós entendemos que o sistema é fechado, ou seja, eles têm as suas demandas existenciais, os conflitos existenciais, né? Por que isso acontece, por que não aquilo, por que doença, etc. Mas eles propõem respostas culturalmente palatáveis. Não significa necessariamente que essas respostas são respostas boas, mas também não significa que todas elas sejam ruins. Então, algumas respostas que eles promoveram são razoáveis, outras nem tanto, mas eles conseguem viver no nosso padrão humano, que tem certa incoerência em alguns aspectos, nós temos. Então, eles conseguem lidar com isso. Então, o que acontece? O ponto é, a cultura ela foi construída com respostas humanas. Então, é como se fosse o seguinte: toda a sociedade ela cria, entre aspas, uma revelação especial. O que pode se conhecer de Deus foi revelado através da criação. Só que eu preciso definir o que é que eu estou vendo ali. E eu já disse, eu não quero Deus, mas eu estou vendo um poder, eu estou vendo a divindade, os atributos, eu estou vendo tudo isso.
baseado em Romanos 1,18, ali até a perícope até o verso 32. Então, assim, eu sei o que tem ali, só que eu preciso responder, não na linha divina, e trazer uma revelação especial que me responda a tudo isso que eu estou vendo, todos esses conflitos e esses problemas. Então, na sociedade indígena, isso aí chama-se mitologia. A mitologia é o corpus teológico de uma sociedade indígena. Então, eles vão responder a tudo que eles precisam com base nas suas percepções, etc, etc. Então, o que acontece? Qual é o ponto de contato nisso? Você tem uma revelação especial de um lado, bíblica, e você tem uma revelação, entre aspas, especial humana, culturalmente definida e tal, etc. Então, muitas vezes, você não vai ter muitos pontos de contato, porque está fechadinho. Então, o que vai acontecer é o seguinte, é necessário, esse é o nosso pressuposto como equipe, então é necessário que a gente conheça aquela cultura, conheça os seus mitos, sua mitologia, o corpus teológico deles, e a partir daí, então, veja elementos, por exemplo, na área de sofrimento e etc. Então, tem um mito que é bem interessante, de duas moças que estavam com um homem, ele era o dono dos alimentos. E ele então foi derrubar uma roça, e essas mulheres então fizeram o seguinte, ele falou bem assim, vocês não podem me ver enquanto eu trabalho. E elas, curiosas, aí foram lá e ficaram espiando ele enquanto ele fazia o trabalho. Rapidamente ele fez, com uma teçadada só, assim, um facão assim, derrubou tudo de uma vez só. E por causa dessa desobediência delas, ou curiosidade, então a mandioca não sai mais da terra sem a casca, como saía antes, e limpa. Agora ela sai com a casca e dá muito trabalho. Você tem que arrancar, lavar, raspar ou tirar a casca e fazer todo o processo. Então antes era menos trabalhoso, né? Então assim, nossa, tem uma verdade até bíblica nesse negócio, que, assim, a realidade do sofrimento. Só que a origem foi um outro, não desse cara, mas de um Deus, não dessa forma, mas de outra forma, e tal, etc. Então, seria um ponto de conexão, é muito temeroso ou temerário. Eu acho que o ponto talvez interessante é a realidade do sofrimento e do trabalho humano. Então, aí é um ponto de conexão, não a mitologia em si, né? Então, assim, eu penso que a gente tem, claro, e Deus, ele permite tudo isso, vão ter elementos que você vai poder fazer contato, mas eu penso assim, nos temas, sofrimento, eles têm consciência do sofrimento. Eles têm consciência de que esse mundo é um local inóspito de se viver. As sociedades, de uma forma geral, elas percebem claramente isso. Mas isso é a queda. Então, nesse aspecto, sim, dá para fazer. Mas na hora que você ensina propriamente os textos bíblicos, aí conectar com a mitologia deles, aí é extremamente temerário. É como se você quisesse unir elementos voltados para o cuidado com os pobres, ou das pessoas menos assistidas, ou da classe oprimida, e o Evangelho. Tem alguma coisa errada, porque o pressuposto dele é outro. Então, como é que eu vou aplicar o conhecimento que você tem que amar o próximo, mexendo com esse viés mais marxista, ou sei lá, assim, parece que são semelhantes, mas são totalmente distintos, porque um parte de um pressuposto, outro parte do outro. Então, é difícil você tentar casar. Então, assim, aí você pode ter como resultado elementos como missão integral, por exemplo. Peraí, é uma distorção aí. A Bíblia não é isso. A Bíblia, aparentemente é, mas quando você vai olhar de perto, não é. Então, é a mesma coisa. Então, eu discordo de qualquer relação, que se faça qualquer relação com o corpus mitológico da sociedade. Agora, claro, se você conhece bem o corpus mitológico, você tem como tirar os grandes temas daquela sociedade, que eles lidam regularmente. E aí, claro, a sociedade indígena, acho que um dos grandes pontos é o sofrimento, o trabalho árduo e pesado, né? As doenças. Então, tem uma série de elementos que é fruto da queda e que você pode trabalhar. Por outro lado, também você vê elementos redentivos na sua mitologia. Só que os elementos redentivos da mitologia é a magia, a superstição e a crendice, que nós falamos aqui. É incompatível com o Evangelho, mas significa o quê? Eles estão atrás de redenção. E a redenção qual é? Redenção, entenda, solução de problemas. Isso é redenção, de maneira bem simples. Qual o problema do homem? O pecado. Por quê? Esse é o problema só? Não, é porque o pecado leva para o inferno. Qual é a solução para isso? A solução para isso é a redenção de Cristo Jesus. A solução é essa. Então, da mesma forma, é isso. Eles têm elementos redentivos. E eles vão abraçar esses elementos. E aí como é que eu faço? Eu tenho como conectar a magia com a verdade bíblica ou o poder de Deus? Não. Pelo contrário, eu tenho que deixar bem claro, cada um no seu lugar. Mas assim, eu tenho elementos, temas, mas eu não posso misturar. Então os pontos de contato,
são difíceis, assim, objetivamente falando. Agora, por exemplo, a vida existencialista dos indígenas, às vezes, é uma coisa interessante, porque eles vivem cada dia o seu mal, né? Então, assim, rapaz, às vezes parece, nesse aspecto, que eles são mais bíblicos do que a gente, né? Entende? Assim, são mais bíblicos, né? Tipo assim, né? Porque eles não estão nada preocupados com o que vai ter amanhã. Eles sabem que ao sair amanhã ele vai conseguir alguma coisa para comer e tal, etc. Então, mas não dá para você fazer essa união. Por quê? Essa conexão. Porque o pressuposto deles é outro. É de uma vida meio fatalista, uma vida existencialista e tal. Nós não. Nós somos a ideia de que eu não preciso me preocupar, porque, olha lá, o passarinho tem comida. Se o passarinho que não tem tanto valor para nós está sendo alimentado por Deus, porque Deus não vai cuidar de nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. O pressuposto é outro. Então, entende? Assim, a dificuldade de você conectar as coisas é exatamente porque parte de pressupostos diferentes. Então, é preciso comunicar o que a Bíblia diz, pegando os grandes temas dele, sabendo que eles vão compreender o que você tem a dizer. Toda a sociedade, realmente defendo isso, faz pouco tempo que eu comecei a aprender sobre isso, toda a sociedade ela tem criação, queda e redenção. Ela tem uma explicação de como as coisas começaram, porque as coisas são como são, e a esperança, às vezes a esperança é só existencial, obviamente, né? Mas elas têm uma resposta. Então, a resposta de ideologias políticas que nós temos aqui no Brasil, que movem partidos, alguns dos partidos, assim, eles também têm a sua salvação, eles também têm proposta de redenção, eles entendem sobre queda, etc. Isso é bem chocante, bem interessante de observar. Vamos para a nossa penúltima pergunta. Talvez essa pergunta seja um pouco tretosa. Eu já vi que não tem muita unanimidade em relação a ela. É possível fazer alguma adaptação dos elementos da narrativa bíblica para o contexto indígena, pastor? Por exemplo, usar elementos regionais como, sei lá, o açaí, a macaxeira para celebrar a ceia do Senhor. Desculpa, eu já estou rindo aqui já. Bora. E mais, assim, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Como é que a gente vai transmitir essa ideia para o indígena? A gente poderia usar uma outra linguagem também? Certo. Tá, então vamos lá. Claro, hoje a sociedade você tem várias frutas e elementos que circulam o mundo todo, né? Uva, maçã e tal, etc. O próprio trigo, né? Etc. Então, quando você vê essas coisas na Bíblia, você tem que analisar bem a Bíblia e ver o que é que realmente está acontecendo ali, porque assim, o cordeiro não é só o animal. O cordeiro ele tem toda uma construção na narrativa bíblica dessa imagem. Você pega desde a Páscoa e obviamente mesmo antes, assim, eu não sei exatamente, eu não lembro agora, mas Noé, lá no início, depois que tem o dilúvio, ele faz um sacrifício, um holocausto, ele queima ali, etc. E ali é de uma maneira muito mais clara, assim, fica um negócio bem, para mim fica bem icônico, assim, claro, tem os irmãos lá, Caim e Abel e tudo, mas assim, ali fica bem icônico para mim como aconteceu isso, mas assim, o cordeiro tem todo esse significado. Então, na hora que você substitui o cordeiro por outro animal, aí você começa a, por assim dizer, danificar as verdades bíblicas, né? Contrapor-se a elas. Então, assim, todo ser humano ele tem capacidade de compreender e aprender coisas que ele nunca tinha visto antes. O próprio evangelho é isso, né? A minha família, meu tataravô, ele ouviu um evangelho que ele nunca tinha ouvido falar e ele se converteu. Ou seja, ele entendeu uma nova perspectiva, um novo conhecimento que ele não sabia. Então, o fato dessas sociedades estarem afastadas, isoladas, não terem contatos, muitos dos povos que eu trabalho, muitos deles nunca viram um cordeiro. Não tem a mínima ideia, vamos dizer assim, o que é, mas só que a Bíblia fala que é o cordeiro. Por quê? Porque o cordeiro tem todos esses elementos. Então, a postura do cordeiro aparentemente mais passiva, o fato do cordeiro ser branco, sem mácula, tem uma série de conceitos aí que se você tira, você corrompe. Se você substitui, você corrompe. Então, da mesma forma, você tem os elementos da Santa Ceia, do açaí da mandioca, do beiju, né? Que geralmente falam beiju. Eles usam beiju lá para fazer Santa Ceia. É muito comum na região lá fazerem isso. Agora, Jesus é a videira verdadeira, ele é o açaizal verdadeiro? Tem alguma coisa errada aí, né? Porque a implicação seria essa. Então, Jesus é o nosso açaizal. Como assim? Aquela toiceira de açaí, né? Você planta, de repente tem 10, 4 açaí. E Jesus, ele é isso aí? Não, ele não é isso aí.
Então, essa verdade bíblica de que ele é a videira e todo o ramo que está nele, etc., isso é uma verdade bíblica, uma expressão bíblica que qualquer sociedade teria condições de entender. E como é que você faz isso? Existem elementos na floresta, por exemplo, que podem ajudar a você explicar isso. Sabe aquela planta tal? Pronto, a videira parece com isso. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala, o livro de Ruth, por exemplo, fala sobre a cevada, né? Então, a dificuldade é, como é que você explica a cevada na cultura indígena, né? Então, e outra coisa, como é que você propõe a ideia de colheita de cevada? Porque na cultura indígena, em várias línguas, você não tem colheita a palavra, você tem que dizer exatamente. Então, para você dizer a colheita de cevada, são 6 verbos, um do lado do outro. Então, assim, você pega, corta, amarra, junta, são 6 verbos que você usa. Então, isso é complicado, você tem que explicar tudo como é que é. Então, assim, eu particularmente não dou Santa Ceia para indígenas que não seja suco de uva, ou, né, que seria o equivalente ao vinho, e pão, porque a Bíblia ensina que é dessa forma. Então, assim, Jesus, ele não é, a Bíblia não diz que ele é o beiju, né? Ele não é a macaxeira de Deus, ele é o pão da vida, né? A macaxeira da vida. Ele é o pão da vida. E existem elementos ali no pão e elementos no vinho que traz significado e verdades ali que ficam mais claros no Evangelho. Então, assim, não dá, sinceramente não dá. E é interessante porque, assim, muitas das comunidades indígenas que já têm contato com a cidade, eles insistem em fazer a Santa Ceia com açaí e beiju, certo? Mas todos eles conhecem suco de uva. Quando vão na cidade, o filho pede, pai, eu quero uma Fanta uva, eu quero um suco de uva, eu quero pão, mas lá na comunidade tem. Por quê? Porque foi ensinado para eles, entre aspas, esse seria o ideal, não, porque o Evangelho tem que ser adaptado. Gente, é supracultural. Deus estabeleceu um padrão que é perceptível, ninguém é tonto, ninguém é bobo, o indígena, e isso é uma coisa interessante. O indígena, por mais que a gente no nosso discurso saia isso, a verdade não é essa que eu vou dizer agora, de que o indígena ele é um ser humano normal, equivalente a gente, normal. Então, assim, o fato é, o indígena é um ser humano completo, ele tem dramas, ele tem alegrias, ele tem cérebro, ele pensa, ele não é uma criancinha, ele é um adulto normal. Então, é incrível você perceber o indígena percebendo que você está fazendo coisas que você só está fazendo porque ele é indígena. Você, peraí, e eles falam com você assim, tipo assim, Marcelo, você fez isso comigo só porque eu sou indígena? Você fala, como assim? Como é que ele percebeu isso? Ou seja, ele tem a percepção de um ser humano normal, né? Então, assim, se ele tem toda essa percepção, se ele é astuto, esperto, como nós somos, vamos dizer assim, né? Alguns mais, outros menos, né? Nós que não somos indígenas, né? Alguns mais, outros menos. Da mesma forma eles, né? Mas, assim, eles conseguem aprender e perceber coisas. Então, esses ensinos bíblicos são perceptíveis, eles conseguem entender, compreensíveis e precisam ser ensinados da forma que está, porque isso vai trazer implicações em vários outros textos. O cordeiro e leão, ele vai ser o quê? Igual povos da região da Papua Nova Guiné que falam assim, Jesus Cristo é o porco de Deus. Tá, e os textos sobre porco? Você vai falar e o filho pródigo lá, a história do filho pródigo, vai explicar como? Nossa, ele foi trabalhar com porcos. Que massa! Caramba, ele foi trabalhar com aquilo que representa o próprio Deus. Que legal! Você vai confundir tudo, né? Então você pega e ensina o que a Bíblia diz e o que não tem, você compra um cordeirinho de borracha, vende nessas lojas aí, muitos missionários fazem isso, levam e mostram. É preciso ter muito cuidado com as verdades bíblicas. Assim, nós não somos o país da uva, nem muito menos do cordeiro, né? Vamos dizer, claro, por conta da colonização e tal, a gente, assim, não faz parte, né? Então, mas assim, a gente aprende. Uva, na minha época, a gente só chupava uva quando ficava doente. Na minha região era assim, ninguém chupava uva, porque não tinha, era raro, a uva era quase um presente, um mimo para alguém que estava doente, e maçã também. Hoje em dia é muito mais popularizado, né? Mas assim, não implica que a gente não tomasse Santa Ceia na minha igreja com aquele suco de garrafa de Maguari, de uva, que era o que chegava, né? Então, você entende? E você começa a compreender as verdades. Então, assim, a verdade bíblica é tudo próximo? Não é próximo. Mas eu não preciso alterar as verdades bíblicas para poder ficar mais palatável. Porque o ponto de partida não é a cultura, o ponto de partida é a Bíblia. É porque, assim, geralmente o que se argumenta é que a escolha desses elementos, como o vinho e o pão, parte também da cultura judaica da época, né? E que Jesus teria usado esses elementos somente como um aspecto cultural, né? Então, ele poderia ter usado, se Jesus vivesse numa outra cultura, ele teria usado outros elementos, entendeu? Então, geralmente é isso que as pessoas argumentam, né?
Então, assim, mas o fato assim é que Deus ele estabeleceu que era Israel que ia ser o local onde a revelação dele ia acontecer. Então, assim, Jesus jamais ia nascer em outro lugar, porque assim ia nascer nesse lugar mesmo. E Deus entende que toda manifestação da sua verdade ela precisa ser comunicada por meio de uma cultura. E a cultura que ele escolheu foi a cultura judaica. Mas assim, não significa que nós não temos condições de compreender. O ponto é, obviamente, acabar ou abolir essa ideia de que as expressões, existem expressões que são simplesmente culturais na Bíblia e outras não, é preciso ter muito cuidado com isso. Então eu não consigo entender que elementos da Santa Ceia e Cordeiro, por exemplo, sejam elementos simplesmente culturais. São elementos em que por toda a Bíblia ele pervade do começo até o fim e você começa a perceber que tem implicações muito sérias se você tira essa imagem. Então, por exemplo, qual fruta seria própria para equivalente ao açaí, a uva propriamente? O buriti. Não, eu acho que aqui na região seria a cucura. A cucura ele dá um cacho assim enorme, parece umas uvas. A gente até brinca a uva da Amazônia na região, mais lá para cima, né? Então seria, o Senhor Jesus é essa cucura aqui. Peraí. A abacaba. Sei lá o que for, mas assim, não dá para fazer relação, porque assim, como é que você, na abacaba, por exemplo, né? Como é o ramo da abacaba? Não tem ramo da abacaba. Como é que você insere? Foi enxertado na abacabeira? Não tem como fazer enxerto na abacabeira. Um enxerto no açaizal? Não tem como fazer enxerto. Então, assim, esses elementos precisam ser preservados para que eles possam entender a Bíblia como um todo. Eu acho que não tem como sair. Então, assim, a cultura não é referência, faz referência à Bíblia. E voltando, Jesus ele ia nascer nessa cultura porque é a manifestação de Deus encarnando na cultura humana e tal, etc. E essa verdade ela vai ser compreensível a todos os povos. Então, porque senão Deus estava equivocado. Como é que é isso? Então você tem que se adaptar. E outra coisa, quando não se tinha esse conhecimento bíblico ou cultural, antropológico no passado, como é que fazia então? Então, assim, é complicado. Então, assim, eu defendo a ideia de que os elementos precisam ser preservados porque isso tem associação direta com comunicação de verdades bíblicas que nos conectam a essências básicas sobre Deus, o corpo de Cristo, a obra de Cristo, o partir do pão, quer dizer, todos esses elementos aí tem que fazer parte da vida da igreja e não podem ser negociados. Assim, é muito claro para mim. Né? E outra coisa, assim, eu não estou falando assim, eu não cheguei ontem numa cultura indígena, eu estou há 17 anos trabalhando com a cultura indígena, eu sei exatamente a capacidade que eles têm. Eles conseguem entender sobre Bolsa Família, eles não vão entender sobre suco de uva, vinho, sei lá, e pão. Oxê, tem que vir na cidade tirar documento, tal. Ele consegue fazer tudo isso, eles não conseguem entender isso, eles precisam tomar açaí. Então não faz sentido isso. Não faz sentido. É porque a gente subestima mesmo a inteligência do índio, como se ele fosse um ET, alguém diferente, né? Yesu bupai nahan, Yesu tuhubu ibu, Yesu não querer. Então, finalizando o nosso papo, pastor, muito bom, inclusive, o que o senhor diria para os missionários que estão trabalhando com populações indígenas e para quem pretende começar um trabalho desse tipo? E fale também dos seus trabalhos aí, faça um jabá aí dos seus livros, que o senhor tem feito aí no campo missionário. Tá, então veja só, eu penso que, assim, pegando por esse viés da peculiaridade, da dificuldade do trabalho entre indígenas, eu penso assim, o missionário ou quem está em preparo, que está pensando em fazer, precisa considerar que ele precisa ter uma boa formação teológica e isso vai fazer uma grande diferença. Segundo, ele precisa ter um bom conhecimento antropológico, trabalhando com sociedades assim, né? E também ele precisa conhecer bastante linguística. Então, assim, eu penso que esse é o grande desafio do trabalho missionário, é você poder... Claro, eu não estou dizendo que todo mundo vai ser teólogo, né? E todo mundo vai ser muito bom em antropologia, mas assim, você tem que chegar lá com esse ferramental, assim, não dá para chegar cara e coragem e dizer assim, então só você olhar Paulo, ele chegava, ele falava do jeito que as pessoas entendiam, usava citações de poetas que eram poetas ligados ao sistema de crença da sociedade com o qual ele estava lidando.
Então, assim, é um negócio meio impressionante. Claro, ele é fora da média. Não estou falando que todo mundo vai ser igual a Paulo, né? Mas, assim, minimamente, né, é preciso ter noção de que isso é responsável. Então, assim, um missionário que chega no campo sem o conhecimento antropológico necessário, ele vai bater cabeça durante anos e vai morrer no campo pensando assim, eu não gostei porque o indígena sempre, quando chega aqui, isso é um exemplo, né? Sempre que chega aqui na minha casa, ele não pede licença e entra, certo? Então, assim, tem é cultural isso, assim, não é que ele está sendo mal educado, você não está vendo ele? Na visão dele é mais ou menos assim, você está me vendo? Então, estou entrando, pronto, deve pedir licença do quê? Né? Eu quero água. Aí o cara nem pediu por favor, sim, pediu, mas ele está falando com você já, né? Então, coisas simples e coisas mais complexas, obviamente. Então, assim, se a gente não tem o feeling antropológico, o feeling cultural, assim, isso vai ser muito difícil de você conviver com os indígenas, porque ele toda hora vai ferir a sua própria cultura, porque eles pensam de uma maneira diferente e agem de maneira diferente. Teologicamente, eu acho que o ponto que eu já comentei é preciso ter um bom ferramental, porque você vai ter que, às vezes, desmontar ou remontar elementos que, se você não tiver um bom ferramental, você não vai conseguir fazer. Então, assim, em que sentido? Então, como eu falei, né, conceitos sobre essa força cósmica, né? Se eu não tenho um ferramental, como é que eu vou responder isso, né? Então, só para dar um exemplo aqui. Quando João escreve o seu evangelho, no primeiro capítulo, ele fala que no princípio era o logos, o verbo, etc. Inclusive isso está num material que eu estou escrevendo agora, estou mais da metade já. Ele fala o seguinte, que esse logos, no princípio era o verbo logos, e o verbo, né, e ele era Deus, estava com Deus, etc. E ele virou carne e habitou entre nós. Pô, bacana, legal, a gente associa lá com Gênesis, o início de tudo e tal, etc. Tal, beleza, bacana. Só que é importante perceber que João, quando escreveu isso, o estoicismo estava na terceira fase, né? Já teve uma primeira e segunda fase mais ligada à cultura mais grega, e já agora mais romana. Estava na terceira fase do estoicismo. E aí o ponto interessante é o seguinte, é que quando ele fala sobre isso, ele estava combatendo, na verdade, e aí, claro, alguns estudiosos dizem que João escreveu para os judeus, mas outros dizem que foi uma proposta judaico-helênica. Ou seja, quando João escreve sobre isso, ele estava dizendo assim, olha, vocês que são estoicos, vocês estão certos. O Logos, no princípio era o Logos, beleza, só que eu deixo falar uma coisa para vocês. O Logos era Deus, ele é Deus. E mais do que isso, ele se encarnou e habitou entre nós. Ou seja, João estava dando uma pancada nos estoicos, dizendo o seguinte, vocês acreditam numa força cósmica, vocês estão quase certos, só que eu quero dizer que essa força cósmica não é uma força cósmica, é Deus. Segundo, é uma pessoa. Terceiro, eu topei nele, eu vi ele. Ou seja, é cortar lá embaixo o estoicismo, né? Então, assim, a ideia de que você precisa responder a algumas questões para o indígena, biblicamente falando, de tal forma que faça sentido para eles. Em alguns momentos, o que você precisa apenas é ter um amparo teológico pessoal para que você possa comunicar as verdades que você precisa comunicar. Não necessariamente que você vai comunicar, por exemplo, sobre os estoicos para os indígenas. Esse tipo de assunto sobre força cósmica e tal, quem vai entender só são os pajés. O leigo indígena ele não vai entender. O pajé ele vai entender claramente se você comunicar. Mas numa aldeia você tem um pajé. Você vai preparar um sermão todinho sobre estoicismo, né, vamos dizer assim, para poder pregar para um cara. Você prega para todo mundo de maneira mais simples. Mas assim, você precisa disso. Então, assim, o que eu quero dizer assim, você precisa de respostas bíblicas que ajudem a você comunicar aos indígenas dentro daquilo que eles estão, no contexto que eles estão. Porque senão você não vai conseguir comunicar e não vai conseguir combater. Então, como é que você se relaciona com essa questão de força cósmica? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Por onde eu devo começar? Então, assim, é preciso ter uma boa formação. E, claro, se eu não tenho antropologia, eu não vou entender o que é isso, né? E, obviamente, quando a gente fala sobre linguística, a linguística ela não pode ser vista dissociada desses outros dois elementos. Por quê? Porque a linguística, ou a língua, ela reflete a cosmovisão do povo. Então, por exemplo, a lua está aplicada no céu. Bom, qual é a nossa cosmovisão? A lua praticamente está planando no céu, uma força gravitacional, que bota ela nessa distância da Terra, que eu não sei bem sobre essas coisas e tal, mas é isso. Aí o indígena fala, não, ela está aplicada no céu. Ixi, aplicada como? E o céu é o quê? Não, o céu é uma pedra. Então, a maneira como o indígena fala, olha a lua no céu, é diferente de nós como falamos. A gente fala assim, olha a lua. Ele fala assim, olha a lua aplicada no céu, porque a cosmovisão é outra. Ou seja, se eu consigo entender a língua também deles, isso vai me ajudar a entender a cosmovisão. E na hora de eu comunicar as verdades, tem coisas que eu vou precisar comunicar que a língua não diz propriamente. Vai ter que fazer
né? Vamos dar uma rebolada, vamos dizer assim, vai lá para explicar e volta, etc., para que eles possam entender. Então, assim, o missionário ele precisa ter um bom preparo para ele ser efetivo. Então, assim, se preparem, estudem, invistam nisso, entendendo que isso também é espiritual. Espiritual não é você ficar meditando e fazendo né, diante de Deus, não. Espiritual também é você trabalhar e se preparar para fazer da melhor forma, né? Paulo fazia da melhor forma também, né? Então, eu acho que é isso, assim, acho que a palavra que eu teria era essa. E assim, de fato, nós precisamos de missionários, assim, a demanda é enorme e a gente tem pouca gente, então assim, acelerem aí, quem está pensando, acelere aí, bora, você é muito bem-vindo aqui no campo missionário, porque a demanda é gigantesca, então assim, precisamos de missionários, a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, então sai daí do seu cantinho aí quentinho, ou fresquinho, bonitinho, tá, e venha para cá para encarar uma necessidade enorme, que é de pregação do Evangelho. Sobre os seus trabalhos. Beleza. Então, assim, o nosso trabalho lá com o indígena, a gente trabalhou uma época na área de letramento, então a gente produziu, acho que uns 9 livros, cartilhas e tal, na língua indígena para ajudá-los na educação. E aí, em 2011, a gente publicou um livro na área mais ligada à antropologia, mas como nós missionários temos uma formação um pouco mais limitada na área antropológica, então a gente não queria trazer um material conceitual. Então, trouxemos crônicas de como os indígenas veem o mundo e tal, uma maneira mais fácil de entender a antropologia, na perspectiva de que você precisa saber que o outro, ele não é só o outro, mas ele pensa diferente do que você pensa. Então, esse material veio na sua primeira edição, depois a segunda edição também já esgotou, o livro Inverso, Diálogos Indígenas no Alto Rio Negro. E a gente está esperando aí ver se sai uma terceira edição, né? Claro, precisa de recurso e tal, etc., bom, e agora eu estou mexendo com outro material, que seria o desafio na comunicação do Evangelho aos indígenas, mas antes desse tinha um outro material também, que é sobre o padrão de pensamento indígena, que está parado aí, um projeto parado aí no capítulo 5, faltam 2 capítulos só, ver se agora sai também, que é sobre o padrão de pensamento. Então, é mais ou menos uma trilogia que a gente está fazendo. Então, o o Inverso seria os fatos sociais, como o indígena, expressos em fatos sociais, como o indígena vê o mundo. Então, esse é o próprio indígena falando para o interlocutor sobre como ele apreende ou entende o cosmos, o mundo, etc. O segundo livro seria o que está por detrás desse pensamento, o que está por detrás desses fatos, que é o pensamento do indígena, que é o segundo livro. E o terceiro, que é o que eu estou mexendo agora, que é sobre como a gente lidar com esses desafios todos culturais, antropológicos, à luz da palavra. Então, são mais ou menos 8 pontos, né? 8 pontos principais. Que pontos são esses? O que é que a Bíblia me diz sobre ele e como eu posso comunicar o Evangelho considerando esses pontos, esses desafios e tal. Então, basicamente esse, e tem um outro livro que a gente começou a escrever, que já foi publicado, o volume 1, que é a Carta de Tiago para a Igreja do Alto Rio Negro, que é exatamente produção de material para indígenas. Então, é um livro bem simples, no caso, o primeiro volume só tem o capítulo 1º, o segundo vão ter mais 2 capítulos e o terceiro mais 2 capítulos. São lições expositivas desses livros numa linguagem para indígena. Então, assim, títulos como Limpando a Roça do Coração, o Lago dos Maus Desejos, né? Falando sobre os lagos que os indígenas conhecem bem nas suas pescarias e tal. Então, um material bem adaptado, mas não só isso, o português bem simplesinho, com preposições para nós erradas, mas que para eles são compreensíveis, né? Então, Deus sovina para mim, né? Então, na verdade, é que Deus me ama, né? Então, assim, são coisas bem... Você tem que mais adaptado, né? Então, é esse material que a gente tem, com a graça de Deus aí, para servir ao reino. Legal. Pastor Anselmo, muito obrigado pela entrevista, pelo seu tempo, foi muito legal, foi um bate-papo muito enriquecedor. E como é que as pessoas fazem para entrar em contato com o senhor? Onde é que elas encontram o senhor? Eita, rapaz, aí... então, eu moro aqui em Manaus, né? Então tem que vir para Manaus, pegar um voo e encontrar... Aos domingos estou na Igreja Presbiteriana de Cidade Nova, então estou por lá também com a minha trupe lá, meus filhos, minha mulher e tudo. Mas assim, se alguém quiser ter contato comigo, pode ser por e-mail. Meu e-mail é bem simplesinho, marcclau@hotmail.com. E esse marcclau é marcclau@hotmail.com. Então, Marc de Marcelo e Cláudia de Cláudia. Então, tem 2 Cs.
marclau@hotmail.com, e podem entrar em contato. Quero agradecer também a oportunidade, muito bacana estar aqui com vocês. Obrigado pelo privilégio de dar, de poder que vocês me dão, e não só a mim, aos missionários como um todo, para que as pessoas entendam um pouco mais essa realidade missionária transcultural em relação aos indígenas especificamente, suas complexidades, singularidades, etc. E, obviamente, né, o meu interesse de estar aqui é exatamente para que as pessoas não só conheçam, mas também orem por isso e se envolvam com esse trabalho, né? Então, seja onde for, com quem for, com qual missionário for, não necessariamente comigo, mas assim, que possam investir. Assim, o desafio é enorme. Nós temos hoje no Brasil 344 etnias, 100 e tantas línguas faladas, 180, em lugares remotos e tal, gente querendo ir para o campo missionário, falta sustento, claro, a crise também financeira é grande, né, para todo mundo, mas assim, é preciso investir para que as pessoas ouçam a palavra de Deus. O Evangelho é uma ordem, né? Deus ele estabeleceu que esse seria o caminho até a vinda dele, né, para que pessoas conhecessem a Ele através da pregação do Evangelho feita pela igreja, né? Então Deus tem levantado pessoas. Então, assim, eu peço que vocês orem por essas pessoas, contribuam, invistam. E aí qualquer dúvida, claro, escreve aí para a gente, dentro do possível a gente responde e tudo, né? Mas assim, eu quero então mais uma vez agradecer a vocês a oportunidade. Estamos aí, qualquer coisa, conte com a gente aí sempre. Deus abençoe a vocês aqui e a todos vocês que estão nos ouvindo também. Então, pessoal, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado desses 2 últimos episódios que a gente gravou com o pastor Marcelo Carvalho. A gente pede para vocês orarem por ele, pela família dele, por todos os missionários que estão em campo, dando as suas vidas ali no serviço do Reino do Senhor, nesses contextos assim que são tão complicados, como vocês puderam ouvir aí nos últimos episódios. Então, oremos aí para que o Senhor abençoe e mande trabalhadores para a Seara, para o seu serviço, porque a gente sabe que a Seara é muito grande, né? E os trabalhadores, infelizmente, ainda são poucos. Então, vamos orar nesse sentido. E aí fica aí a nossa contribuição para você que tem o interesse de saber mais como é o campo missionário, como é o trabalho missionário nesse sentido transcultural. Então, é isso aí, pessoal. Oremos e fiquem com Deus. E até a próxima com mais um episódio do Cast Minister. Abraço. Falou! Já vai canoeiro nas curvas que o remo dá. Já vai canoeiro. Já vai canoeiro no remanso da travessia. Já